E aí, meus irmãos, eu sou o Jimmy e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, eu estou aqui porque eu queria falar uma coisa muito importante. Para nós que somos crentes, pessoas que buscam a Deus todos os dias. Meus irmãos, vamos tentar não afrouxar a nossa conversão. Eu quero dizer que a gente pode ser crente por muito tempo, certo? E aí, depois de muito tempo, pode ser que a gente meio que afrouxe o que a gente fazia antigamente com mais empenho, que é evitar coisas do mundo. E não tem como a gente ser tirado do mundo, nós vivemos nele. Só que a gente tem que todos os dias buscarmos a Deus com convicção. Nós não podemos deixar com que as coisas do mundo sejam prioridades na nossa vida. Eu sei que temos trabalhos, estudos, a gente tem que cuidar da família, cuidar disso, cuidar daquilo, tem um monte de coisa pra gente fazer. Porém, a gente não pode deixar a palavra de Deus para segundo plano. Eu tô falando isso não como o cara que sabe tudo para as pessoas. Não tô ensinando ninguém. Eu tô falando isso para vocês porque eu estava fazendo errado. Então, tipo, eu me dei conta disso e quero falar isso para as pessoas, para isso ser reforçado em mim e ser reforçado em quem está assistindo também. Porque o inimigo é muito esperto. Mano, ele é esperto completamente. Tipo, é muito mais do que a gente. Existem coisas que a gente não vai ver um problema em fazer. Porque não existe uma proibição sobre aquilo. Não é proibido fazer tal coisa. Porque não existe uma lei sobre isso. A gente faz normalmente. E o pior de tudo é que quando a gente faz, a gente até se sente bem, dependendo do que a gente está fazendo. E a gente não vai ver um problema. E isso muito sutilmente, não tô falando de uma coisa grave, tô falando de uma coisa bem sutil, tipo, eu tô assistindo alguma coisa aqui e aí sem querer aparece uma propaganda, beleza? Que isso normalmente acontece sempre em joguinhos ou qualquer coisa. E aparece uma propaganda, sei lá, de um anúncio, alguma menina dançando, por exemplo. Tô falando no meu caso, como homem, pode ser qualquer coisa, mas um exemplo. E aí você fica um tempo olhando aquilo. E aí começa, tipo, a gerar uma coisa que é agradável aos seus olhos assistir aquela moça dançando. E aí você para, continua fazendo outras coisas. Num outro momento, você vai querer ver de novo alguma coisa semelhante, que te lembre aquilo, entendeu? Isso é muito sutil, eu não tô falando um específico de você procurar em sites específicos coisas de mulheres. Simplesmente em momentos específicos vai acontecer disso acontecer. Você vai querer ver aquele anúncio ou ver alguma situação, entendeu? E isso vai sendo bem aos pouquinhos na sua vida, até que chegue um momento que você vai sim procurar tal coisa e você não vai ver um problema nisso. Vai ser tipo meio que uma parte da sua vida. E esse é o problema, a gente não pode deixar isso acontecer. E como evitar isso? Todos os dias buscar a Deus, sempre em oração e lendo a Bíblia, sempre. Igual era no começo, onde a gente não fazia tal coisa, onde a gente evitava tal coisa, a gente sabia que aquilo era errado, onde na nossa cabeça, de jeito nenhum eu faria aquilo, porque eu sei que isso é errado. Eu sei de onde Deus me tirou, eu não vou voltar. Só que pode passar 1 ano, 2 anos, você vai voltar se você não buscar a Deus, entendeu? A gente precisa entender que a gente está no mundo em pecado e não está no céu. E aqui, todos os dias é uma luta, é uma conversão todos os dias. E a gente não pode simplesmente falar que se converteu e agora eu sou de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para te tirar. E aí você vai cair se você se deixar. E aí você vai perder a salvação se você se deixar também. Não adianta falar que se converteu, batizou, acabou. Você precisa buscar todo dia. E pode passar muito tempo. Tipo, comigo passou mais de 1 ano para eu começar a querer fazer coisas erradas de novo. Tipo, sutil, sabe? Algo que não era um problema, que não era um problema, mas que geraria um problema espiritual. Um afastamento da verdade e das coisas de Deus e entristecer a Deus, né? Porque você não está de acordo com a vontade dele. Então a gente tem que se voltar para Deus, parar com tudo que a gente está fazendo, buscar Ele em oração de novo, pedir ajuda, orientação. E tipo, eu consegui ver de novo que tinha alguma coisa acontecendo. Então é muito importante que quem está vendo esse vídeo busque todos os dias a Deus e a ajuda dele para que as coisas que você está vivendo, enfrentando, fazendo na sua vida, você tenha que colocar diante de Deus para saber se está de acordo com a vontade dele. Muitas vezes, muitas mesmo, coisas que a gente faz, pensa ou quer, não tô falando nem de coisa errada, às vezes pode ser até uma coisa que você esteja fazendo que é boa, seu emprego, seu estudo, mas muitas vezes não é o que Deus quer pra gente e não está de acordo com os planos dele. Só que
por mais difícil que seja, às vezes ter que abandonar tal coisa para fazer, seja pecado, seja não pecado, mas ter que abandonar algo que a gente quer como ser humano para fazer o que Deus deseja, tipo, a gente não sabe de nada. Muitas vezes a gente abandona aquilo e fica sem nada, literalmente, porque Deus não deu ainda na nossa mão alguma coisa, Ele só quer que a gente confie e na hora certa Ele vai providenciar. Foi assim quando eu arrumei o emprego. Eu tive que sair de um lugar sem ter outro em vista, simplesmente porque não era o que Deus queria. E aí quando você entende que Ele sabe o que é melhor, na hora certa aparece a bênção, e aí dá certo. E por mais difícil que seja abandonar aquilo, a gente precisa exercer a fé, entender sobre a fé e saber da salvação, porque pode dar tudo errado na sua vida, mas você tem a salvação de Deus. E isso é a melhor recompensa que a gente pode ter. Então esse vídeo é tipo uma advertência ou uma mensagem importante para você que está na vida cristã já há muito tempo, ou está começando a fazer coisas que você fazia antigamente, está vivendo automático, está tendo os mesmos hábitos ou começando a ter antigos. Pare com isso, busque a Deus de novo, se renove, se reconecte, volte. Deus perdoa sempre, 70 vezes 7 diz a palavra, então Ele nunca vai estar te deixando sozinho, Ele nunca vai estar de ouvidos tampados para você. Se você estiver com arrependimento sincero e reconhecer isso, pedir ajuda, orientação, ele vai ouvir. Este é o meu desejo para você, para mim, para todos. Então que você possa buscar sempre a Deus, continuar na vida cristã e esperar o nosso Senhor voltar. Então, obrigado por você ter assistido, que Ele te abençoe e te engrandeça ricamente, te abençoe sempre em todos os caminhos, sua família e todos nós, né? Fique com Deus, obrigado por assistir e até a próxima.